Muito bem. Está aparecendo para vocês? Sim. Beleza. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estrutura física da farmácia hospitalar. Aí. Então, a gente vai falar principalmente da questão da estrutura, né? Como que se decide qual o tamanho que a farmácia vai ter. Então, alguns pontos são levados em consideração, né? Então, lá no começo, hoje em dia, né, quando se vai montar um hospital, o farmacêutico já é contratado, pelo menos na maior parte das vezes, ele é contratado para já participar do processo de construção, porque ele que vai dizer, olha, eu preciso de tanto espaço, tantas salas, as salas têm que ser assim, tem que ser assado, a farmácia tem que estar em determinado local, estratégico, tudo mais. Então, é importante para evitar, né, que a gente tenha casos como aqueles casos que eu já comentei, inclusive, da farmácia que acabou ficando embaixo da escada. Né? Então, hoje é importante. E vigilância hoje não libera farmácia embaixo da escada. Né? Então, eles querem que a estrutura seja compatível com o, toda a importância que a farmácia tem dentro do hospital. Então, quando é feito todo o processo de se levar para vigilância, inclusive, né, a planta do hospital para que a vigilância faça aprovação, igual faz em farmácia, né, é, já tem que estar muito bem estabelecida essa estrutura dentro da planta, né, e a vigilância vai questionar muitas vezes por que a farmácia está em determinado local, por que o tamanho, por que as divisões e assim por diante. Então, é importante, inclusive por questões financeiras, né, para evitar gastos e regastos, de se pedir para um engenheiro, um arquiteto, seja lá quem for, refazer uma planta, já se contrata o farmacêutico, geralmente já como farmacêutico contratado, responsável técnico, né? Mas já se faz o contrato exatamente para que a estrutura, né, seja mais adequada, seja correta para aquele hospital, para aquele tamanho de estrutura que vai ser aquele hospital e assim por diante. Então, o farmacêutico, estando contratado, ele vai poder dizer o que ele quer, o que precisa, e vai ser muito mais fácil de alegar isso para a vigilância, né? Ter uma conversa direto com a vigilância, caso eles questionem alguma coisa. Então, hoje se percebe mais isso. Então, a estrutura ela está muito ligada com a farmácia, com o farmacêutico, né? E o farmacêutico hoje ele tem que ter uma ligação direta com certos setores e certas áreas da direção que fazem com que essa estrutura, depois de pronta, ela seja funcional e ela tenha vamos dizer assim, as suas necessidades atendidas. Como assim? É que dentro da questão da estrutura organizacional de um hospital, a gente tinha. Antigamente era mais frequente isso acontecer, a farmácia posicionada e ligada diretamente com um setor específico dentro do, do organograma da empresa. Né? Então, muitas vezes a farmácia estava ligada só à central de compras do hospital. Então, o contato que a farmácia tinha era com a central de compras ou gerência de materiais, seja lá como que o hospital chamasse. E muitos autores falavam que deveria ser, porque ia ter um acesso maior nessa questão de compras e tudo mais. Tudo bem, só que muitas vezes
a farmácia precisa de algumas coisas que o setor de compras não pode decidir. Então, o ideal, e hoje é o que a gente tem mais, é uma ligação direta da farmácia com a diretoria, ou a diretoria clínica ou a diretoria geral. A gente tem dois tipos de diretorias dentro de um hospital. A diretoria geral é o médico, sempre vai ser o médico, que vai fazer o processo de direção, gestão do estabelecimento como um todo. E a gente vai ter uma diretoria clínica, que também é de responsabilidade da área médica, que vai ter lá o médico RT, exatamente como a gente tem dentro da farmácia, o farmacêutico RT, dentro do hospital a gente vai ter um médico RT, que vai ser responsável por toda a parte clínica do hospital. Então, nos dias de hoje, a gente tem mais uma ligação mais direta, e deve ter uma ligação mais direta com a diretoria. A geral ou a clínica? Tanto faz. Às vezes, a gente tem até o caso de hospitais pequenos, com menos de 50 leitos, que o mesmo diretor clínico pode ser o diretor geral. Acima de 50 leitos, não, já tem que ser dois profissionais diferentes. Mas a gente tem que ter, preferencialmente, essa ligação. Claro que a gente vai continuar tendo essa ligação com a gerência de materiais, mas se a gente tiver uma ligação forte com as diretorias, a gente vai conseguir muito mais facilmente, muitas vezes, que uma compra seja aprovada, que um equipamento que a gente precisa seja comprado. Por quê? Porque um médico ele vai ter muito mais noção, né, de quando a gente falar, olha, eu preciso de um equipamento X, porque isso vai melhorar o processo de, vamos dizer que seja um hospital que produza alguma coisa, né? Vai melhorar o processo de produção, vai trazer mais qualidade. Se eu falar isso lá para o setor de compras, eles vão dizer, mas tudo vai melhorar, né? Se eu comprar um raio-x, se eu comprar uma máquina de lavar roupa industrial, vai também trazer melhorias, né? Então, é mais fácil a gente trabalhar, né, e conseguir convencer, muitas vezes, um diretor, né, porque ele é médico, ele é da área da saúde, do que alguém que faz compras. Então, é importante que a gente tenha essa ligação. E aí, dentro da questão, né, de você estar ligado a um diretor geral ou a um diretor clínico, obviamente que o clínico seria melhor ainda, né? Porque daí você tem uma ligação maior. O diretor geral, ele vai pensar um pouquinho pela questão administrativa também. E o diretor clínico vai pensar muito mais pela questão, então, da, da qualidade, vai pensar mais pela questão da melhoria, né, dos resultados. Mas é importante que a gente tenha essa ligação. Então, quando vocês assumirem uma vaga no hospital, já procurem saber a quem o hospital está ligado diretamente, tá? Porque daí vocês já vão saber. É um diretor geral. Então vocês vão ter um pouquinho mais de dificuldade às vezes. Às vezes não, também depende, claro, né, de cada caso. Mas, de uma forma geral, vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas consegue convencer muitas vezes. Se for um diretor clínico, é provavelmente muito mais fácil. Ok. Então, eu falei de questão de estrutura física, né? E eu falei uma coisa que talvez vocês não tenham despertado muito, né, o interesse de vocês, mas que é uma coisa bastante importante, porque geralmente a gente não tem essa visão, né? Só um pouquinho, que chegou alguém. A gente não tem, quando a gente não tem ainda a vivência, a gente não tem ainda essa visão muito grande. Mas é importantíssimo que dentro daquele processo que eu falei de auxiliar o arquiteto ou o engenheiro, que a gente saiba exatamente aonde que a farmácia vai estar localizada. E a gente vai ter que convencer, né, então, todos que a localização da farmácia é bastante importante. Por quê? Porque a farmácia é um ponto central dentro do hospital.
nós vamos ter, então, uma movimentação muito grande de pessoas, uma movimentação grande de uma circulação grande de funcionários, né? Então, dependendo do tipo de hospital, a gente tem, então, o funcionário da farmácia levando o medicamento para as unidades que vão utilizar o medicamento. Ou, em outros casos, a gente tem os funcionários de cada uma dessas unidades indo até a farmácia para pegar os medicamentos. Isso constantemente, né? Então, gera uma circulação grande. Então, o ideal é que a gente tenha um local dentro da estrutura do hospital que seja de fácil acesso por todos esses funcionários, né? Então, que eu não tenha, por exemplo, uma farmácia que está distante de metade do hospital e super próxima de outra metade. Então, o ideal é que a gente tenha, então, essa estrutura da farmácia em um local que fique, né, mais ou menos parelho, digamos assim, a, o espaço, né, de movimentação dos funcionários, que todo mundo, digamos assim, tem que ir até a farmácia, então todo mundo, né, de todas as unidades que precisam ir até a farmácia, caminha a mesma quantidade de passos, vamos dizer assim, caminha a mesma metragem. A gente diz que isso, então, a farmácia tem que estar equidistante dessas unidades que vão utilizar o medicamento, ou seja, uma distância parecida de todos os locais. Então, o ideal é que a farmácia realmente seja o centro. Tudo, né, seja tenha mais ou menos a mesma distância da farmácia. Claro que isso não é possível sempre, né? Mas muitas vezes o que a gente vê? Um hospital muito grande acaba dividindo a farmácia em pequenas farmácias também, que a gente chama de farmácia satélite. Então, se eu tiver uma estrutura muito grande, né, um prédio muito alto, a gente vai ter, entre aspas, né, porque a gente não fala assim, mas filiais dessa farmácia grande, central que a gente tem, dividida em vários andares, para que todo mundo fique mais ou menos próximo. Ninguém precisa, de repente, ficar, sei lá, pegando um elevador e a todo instante, né? E subindo e descendo 10 andares porque a farmácia está lá no térreo. Então, vocês vão ver muitas vezes nessas estruturas maiores, nesses hospitais maiores, então a farmácia está dividida em farmácia central, uma farmácia que concentra tudo, geralmente, e farmácias menores chamadas de farmácias satélites. Fora aquelas específicas, né, de centro cirúrgico, de UTI, etc., que também são criadas pensando na facilidade. Então, imaginem um centro cirúrgico. Está tendo uma cirurgia e se precisa de um medicamento de emergência que não foi imaginado que precisaria desse medicamento. Imagina alguém sair da sala, ter que se desparamentar, né? Descer até a farmácia 10 andares abaixo, pegar o medicamento, subir, se paramentar novamente e assim por diante. Então, a gente tem todo um processo de já deixar produtos numa farmácia dentro do centro cirúrgico que existe a possibilidade de ser utilizado dentro de uma cirurgia. Então, tudo daí já é muito calculado. Então, é bastante importante isso. E, além disso, a gente tem que pensar em outras coisas. A gente vai ter pessoas, né, que são de fora do hospital que vão circular ali dentro da farmácia. Então, eu vou ter, por exemplo, uma coisa que a gente deve evitar ao máximo, né, que é visita de representante de indústrias. Muitos hospitais barram isso, né? Então, às vezes, os hospitais recebem lá, determinam um dia dentro do mês que a farmácia vai receber representante. Então, naquele dia, fica aberto para os representantes irem lá, mostrarem seus produtos e tudo mais. Porque senão, o que vai acontecer? A todo instante vai bater um representante lá na porta da farmácia querendo mostrar seus produtos para o farmacêutico. E dessa forma a gente tem aí, então, um, acaba criando uma confusão muito grande, né? O farmacêutico, se ele se propuser a receber todos
representantes, ele vai ficar o dia inteiro fazendo isso, né? Então, um dia, um horário, tudo certinho. Então, né? Mas a gente tem que pensar que vai ter gente de fora entrando lá, né? De repente eu vou ter entrega de produto. Então eu tenho que ter preferencialmente uma entrada separada que não precise ter essa circulação de medicamentos e entregadores de medicamentos dentro do hospital. De repente, uma porta separada que seja só uma porta para recebimento de medicamentos. Separada que não precise acessar, não precisa entrar dentro do hospital, nada disso. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, certo? Então, a localização é bastante importante para que a gente tenha uma farmácia que consiga fazer todo o seu processo logístico sem ter grandes alterações do, da rotina do hospital, sem ser difícil para um ou outro a questão da rotina do hospital. Então, como eu falei, né, deve ser equidistante das unidades usuárias, então, preferencialmente ser ali num local onde todos os locais onde seja feita a distribuição dos medicamentos fique mais ou menos na mesma distância, né? E no caso, né, de a gente ter uma farmácia que tem produção semi-industrial, por exemplo, e tem maquinário e tudo mais, então, além de tudo, ainda tem que ter isolamento não só para ruído, mas isolamento também contra qualquer tipo de poluição e contra qualquer tipo de odores que possam acontecer. Então, eu trabalhava num hospital que a gente produzia um monte de coisa e às vezes a gente ia produzir o, o hipoclorito. E o hipoclorito, né, principalmente quando ele está ainda concentrado, ele tem um cheiro muito forte, ele espalha com muita força e às vezes pode causar irritação. Tem gente que tem irritação nos olhos e tudo mais. Então, tinha que ser isolado, e realmente era isolado, e tinha que ter uma forma de fazer com que essa poluição, no caso, né, não atingisse nem os funcionários que estavam ali dentro e nem as pessoas que estavam circulando ao redor. Questão da área física. Então, quanto que a gente vai utilizar, né, de metragem? Qual que é a metragem ideal para uma farmácia de um hospital? Não existe uma metragem que a legislação diga, ó, tem que ser tanto. Para cada, sei lá, para cada leito tem que ter uma quantidade X de metros quadrados. Não, não tem, né? Mas a gente tem algumas referências quando a gente vai pensar na questão da metragem. A gente tem três referências, duas internacionais e uma nacional, que são muitas vezes utilizadas como uma regra para construção de uma farmácia. A gente tem, então, uma deliberação da Sociedade Espanhola de Farmácia que o ideal é que cada leito existente no hospital corresponda a 1 metro quadrado de farmácia. Então, um hospital lá com 10 leitos, a farmácia deveria ter 10 metros quadrados. Um hospital com 100 leitos, a farmácia deveria ter 100 metros quadrados, e assim por diante. Então, 1 metro quadrado por leito. E aqui, falando de leitos que estejam ativos ou não, né? Independente disso, aquele leito que não está ativo pode ser que ele seja reativado em um determinado momento. A Organização Pan-Americana de Saúde recomendou que fosse 1,2 metros quadrados por leito, então um pouquinho mais. Então, um hospital com 10 leitos teria 12 metros quadrados de farmácia. Um hospital de 100 leitos, 120 metros. E assim por diante. E aqui no país a gente tem um professor da USP bastante conhecido, que em um dos livros dele ele recomendou que o ideal seria
1,5 m por leito. Então, na verdade, assim, a gente tem esses três parâmetros, né? Porém, esse parâmetro sozinho não quer dizer muita coisa. Pode ser que eu tenha um hospital com 10 leitos e eu não precise de, sei lá, 15 metros quadrados de, de farmácia. Por quê? Porque talvez eu não tenha medicamento suficiente, eu não tenha trabalho suficiente. Digamos um hospital de cirurgia plástica, que a gente tem meia dúzia de medicamentos, alguns anestésicos e alguns produtos para curativo. Né? Por mais que eu tenha 10 metros quadrados, eu não vou ter uma demanda muito grande de produtos. Então, 10 metros quadrados não, 10 leitos, né? Eu não vou ter uma demanda muito grande. Então, talvez 1,5 m, né, 15 metros quadrados, até seja um tamanho grande para isso, para esta farmácia. Porém, um outro hospital lá que faça, sei lá, um hospital de fraturas, por exemplo, que vai precisar também de vários medicamentos, vai precisar de material cirúrgico, vai precisar de vários produtos para imobilização e assim por diante, talvez eu precise de um espaço maior. Então, eu não posso simplesmente pegar essas informações e dizer, não, vou seguir o professor Silvio e vou então fazer uma farmácia com 15 metros quadrados. Não dá para isso. Então a gente tem que, além disso, pegar isso então como um parâmetro, né? Então, uma referência, porém, dependendo de outros fatores que a gente vai então buscar uma metragem mais adequada. E que parâmetros que são esses então? A gente tem que ver então, primeiro, qual que é o tipo de hospital, qual que é o número de leitos que esse hospital tem, né? A localização geográfica, o tipo de assistência prestada pelo hospital, a fonte mantenedora e tipo de atendimento e a forma do esquema de compras da farmácia. Então, aí sim, a gente vendo todos esses parâmetros, a gente pode chegar numa metragem, digamos, mais compatível com a nossa farmácia. Lembrando o seguinte, que isso a gente está falando na hora de construir uma farmácia hospitalar dentro de um hospital, né? Como vocês bem observam, todos os hospitais que a gente tem na cidade, eles começam com uma estrutura, né? Eles têm um tamanho, só que com o passar do tempo, a farmácia e o hospital como um todo precisam crescer, porque a demanda cada vez aumenta mais. Então, todo hospital que vocês olharem, vocês vão ver que ele já teve uma reforma, ele já foi aumentado, já teve uma nova estrutura construída, um puxadinho que foi feito. Então, vai chegar um momento que, por mais que a gente construa essa estrutura ideal, vai ficar pequeno e vai precisar de algum tipo de ajuste. Então, já tem locais, por exemplo, que já estão construindo, já imaginando em futuras expansões, e já estão construindo as farmácias já com um tamanho maior do que o necessário para o início das atividades. Então, vamos ver aqui essas informações, esses parâmetros que a gente tem que observar. Primeiro deles, o tipo de hospital, né? Então, primeira coisa que a gente tem que ver se é um hospital geral ou um hospital especializado. Então, imagine o seguinte, um hospital geral, ele vai ter diferentes tipos de atendimento. O hospital especializado, ele vai se especializar em uma ou outra especialidade, né? Então, o geral, com certeza, vai ter uma circulação, né? E você vai precisar ter muito mais diferentes produtos do que um hospital especializado. Então, geralmente, quando a gente tem um hospital geral, a gente tem que imaginar que a gente vai precisar de mais espaço para armazenar esses produtos do que um hospital especializado. Outra questão, que tipo de estrutura física o hospital é composto? Se eu tenho, como eu comentei anteriormente, digamos que eu tenha um hospital com 10 andares, então eu vou ter que dividir
essa estrutura física, né, essa farmácia, digamos assim, em uma farmácia central e farmácias satélites. Então, farmácias menores, em uma em cada andar ou uma a cada 2 andares, depende muito de cada local. Então, eu vou precisar de mais espaço. Então, quando eu falo da metragem total da farmácia hospitalar, eu estou falando da soma de todas essas pequenas farmácias que a gente tem. Então, se eu tenho um hospital que é super alto, né, tem vários andares, eu vou ter que fazer divisão. Se eu tenho um hospital que é pavilionar, que são pavilhões separados, também eu vou ter que ter uma farmácia em cada pavilhão. Então, isso vai influenciar no tamanho da farmácia, tá? Porque daí eu vou ter que ter a repetição de pelo menos a maior parte dos medicamentos nessas farmácias satélite. Então, eu vou ter que ter uma estrutura maior para comportar isso. E também verificar que atividades que vão ser realizadas dentro da farmácia. Né? Então, se, por exemplo, eu vou manipular medicamentos ou eu vou produzir produtos ah, de forma em escala industrial, eu vou precisar de muito mais espaço do que se eu for simplesmente fazer o processo de separação dos medicamentos para mandar para os pacientes, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Outra questão é o número de leitos, né? Então, número de leitos, quanto mais leito a gente tiver, mais paciente a gente vai ter, mais medicamento a gente vai precisar armazenar para dar conta desses pacientes que estão utilizando esses leitos. Então, quanto maior o número de leitos, maior vai ser a farmácia. Outra questão importante é a localização geográfica. Desculpe. Então, a gente tem que levar em consideração essa questão da localização. Vamos imaginar o seguinte: eu tenho um hospital aqui em Curitiba que tem 100 leitos. É um hospital geral, tal. Ele tem 100 leitos. Aqui em Curitiba, eu consigo comprar medicamento para ser entregue, às vezes, no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, eu não vou precisar me preocupar em armazenar produto, né, armazenar medicamento, porque quando eu fizer um pedido de medicamento, vai demorar aí uma semana para chegar. Então, eu não preciso ter um estoque muito grande. Eu posso ter pouco medicamento no estoque, porque se precisar, eu consigo pedir para o mesmo dia ou para o dia seguinte. Já um hospital lá na beira do rio Amazonas, que o único acesso que existe é por barco, e eu preciso fazer uma compra desse medicamento e leva 10 dias para chegar de barco, a gente tem que imaginar que eu vou precisar, então, ter mais produto em estoque. Eu não posso ficar sem medicamento, né? E ter que esperar 10 dias para esse medicamento chegar depois de um pedido. Então, eu vou ter que fazer um armazenamento maior, vou ter que ter mais produto em estoque. Então, eu vou precisar de um tamanho maior de área de armazenamento. Por consequência, eu vou precisar de mais espaço. Então, onde está localizado o hospital é bastante importante também, porque isso vai indicar o tanto que a gente vai precisar armazenar de produtos. Outro fator, né, é o tipo de assistência prestada pelo hospital. Então, isso vai variar muito, né, do que o hospital vai assistir, né, está ligado com a questão da especialização. Então, se eu tenho um hospital especializado em cirurgia cardíaca e tem um hospital especializado em cirurgia plástica, com certeza o hospital que faz cirurgia cardíaca vai precisar de muito mais equipamento, muito mais material, muito mais medicamento do que aquele que faz cirurgia plástica. Então, isso também vai influenciar no tamanho da minha farmácia. Fonte mantenedora e tipo de atendimento também. Mas por quê? Por que o tipo de atendimento e a fonte mantenedora podem influenciar? Porque a gente tem uma situação que é mais ou menos assim, falando de uma forma bem simples. A gente tem hospitais que têm atendimento particular, atendimento convênio e atendimento ao SUS ao mesmo tempo. O que acontece?
muitas vezes o hospital tem que manter um estoque de medicamentos para o particular, que é diferente daquilo que o SUS paga, né? Então, muitas vezes você tem que ter dois estoques, um para os medicamentos que o SUS vai pagar, porque não é tudo que o SUS paga, né? É só aquilo que está dentro da relação nacional de medicamentos, que nem sempre é o mesmo medicamento que é utilizado para o atendimento particular. E o convênio ainda tem mais essa exigência. O convênio só paga certos medicamentos. Eles têm listas de medicamentos e é aquilo que eles pagam. Então, às vezes, você tem que ter um estoque para atendimento particular, um estoque para atendimento de convênio e um estoque para atendimento do paciente do SUS. E isso vai fazer com que você precise ter um espaço maior, né? Convênio, falando de convênio, né? Quantos convênios diferentes a gente tem aí no país, né? E cada um deles tem as suas regras. Ah, convênio X só paga, sei lá, o anti-inflamatório de clofenaco. Eu sempre fui de clofenaco, né? Então, só paga anti-inflamatório de clofenaco. Se for dado outro anti-inflamatório, o convênio não vai pagar. Então, às vezes, o hospital acaba se obrigando a manter 3 estoques diferentes para atendimento, né, do particular, do convênio e do SUS. E também a questão da fonte mantenedora pode fazer com que você tenha outras necessidades. Então, às vezes, dependendo do tipo de atendimento que é feito, né, dentro do hospital, você vai ter necessidade de uma gama maior de produtos dentro do hospital. Então, isso também vai influenciar no tamanho da tua farmácia, porque vai influenciar no tamanho da área de estocagem dos seus produtos. E, por último, a forma de esquema das compras da farmácia. Tem hospital que compra mensalmente, tem hospital que compra já para o semestre inteiro, tem hospital que compra pelo que a gente chama de estoque mínimo, que é assim, a gente vai ver também depois. O produto vai estar na prateleira, ele vai diminuindo, 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 até que ele chega num ponto que a gente já determinou que aquela quantidade é a quantidade mínima que a gente pode ter dentro da farmácia para que, né, isso indique que está na hora de a gente fazer uma nova compra desse produto. Então, dependendo, né, dessas situações, a gente vai ter aí diferentes necessidades de estoque. E dessa forma, quanto mais estoque a gente tiver que armazenar, mais espaço a gente vai precisar. Então, isso vai fazer também uma diferença no tamanho de farmácia que a gente precisa. Então, imaginem assim, vocês na casa de vocês recebem lá o salário e já compram produtos no mercado para um mês. Então, o seu esquema de compra é mensal. Então, você faz as compras tal e você já sabe quanto que você vai precisar de espaço para armazenar todas aquelas compras. Você passa a comprar para cada 2 meses. Não vou mais comprar para o mês, vou comprar para 2 meses. A gente vai precisar dobrar, né, o tamanho da área que a gente vai precisar para guardar todas aquelas compras. E aqui é a mesma coisa. Então, dependendo desse formato de compras, se você comprar para o semestre, por exemplo, você vai precisar de uma área gigantesca para poder armazenar tudo isso, né? Se você compra diariamente, como às vezes a gente vê acontecer, você não precisa ter estoque, não precisa ter nada além da tua necessidade diária de produto. Então, você não precisa ter área de armazenamento grande. E dessa forma, com todos esses parâmetros que a gente está vendo aí, né, fazendo então uma avaliação geral de tudo isso, a gente chega a uma conclusão. Está próximo do que o professor Simino falou, o professor Silvio falou, tal, mas a gente precisa de uma área maior ainda, né? Então, aquelas 3 opções que a gente viu lá no começo é só para vocês terem uma noção inicial do que talvez precisem, mas
a gente só vai ter realmente essa noção total a partir do momento que a gente fizer toda essa análise de todos esses parâmetros. Ok? Muito bem, gente. É isso por hoje. A aula foi bem rapidinha, tá? Mas não vamos começar com uma nova aula para não dar, não ter muita informação diferente. Dúvidas? Alguma colocação? Alguma coisa? Acho que tranquilo, professor. Tranquilo? Suave. Certeza? Um assunto bem tranquilão, né? A gente já deu umas repassadas na farmácia hospitalar, já passamos algumas coisas, né? No controle de qualidade. Já repassamos bastante esse assunto também, né? Ok. Tranquilo, então. Então, se da prova, por exemplo, perguntar para vocês, eu vou me basear lá na Sociedade Espanhola de... Esqueci, até esqueci. Na Sociedade Espanhola de Farmácia Hospitalar. E eu quero saber quanto de espaço físico eu vou precisar para minha farmácia, e meu hospital tem 119 leitos, vocês vão saber me responder. E que silêncio é esse? Precisa de 119 metros de farmácia. Exatamente, exatamente. Vai cair na prova essa questão. Todo mundo vai acertar? Sim, sim, com certeza, professor. Olha lá, hein? Eu vou cobrar isso de vocês. Tá gravado aqui. Então tá, gente, é isso por hoje. Beleza? Deixa eu parar de gravar aqui. Tranquilo, prof. Então Até tá bom. semana que vem. Até, gente. Tenha uma boa semana.